E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, Mo, dá um tchau pro povo. Aí, a mãozinha ali, ó. Tá aqui só acompanhando o maridão aqui, ó. Só na fiscalização, mas vamos lá. O Putin deu um golpe, como é que fala assim? Deu um golpe certeiro no Kishida. Então a política do Kishida agora na parte energética vai ter que ser toda revista. Porque o Putin, ele nacionalizou o gás, tá? Porque na Rússia, lá existe o projeto, né, da Gazprom, tem o Sakhalin 1 e o Sakhalin 2. O Sakhalin 1, metade já é do governo, tá? Então, na parte da Gazprom ali. Só que Sakhalin 2, ele é totalmente empresa privada, né? Só que nisso tem algumas empresas japonesas, tem duas empresas japonesas que já injetaram dinheiro ali e que fazem parte desse grupo de empresas privadas. Só que o que aconteceu? O Putin agora nacionalizou o gás, catou todo o gás para ele, e o Japão, como é dependente do gás da Rússia, você já sabe o que vai dar, né? O que vai acontecer. Então mais aumentos, virão mais aumentos, tá? E o governo japonês pulou dessa altura, e nessa brincadeira toda já se fala do abastecimento para o inverno. Tá, então vai ser um inverno apertado também, mais apertado do que o ano passado. Já vou trazer para você também, tá? Aí fica aquela história, japonês, mas tem as hidrelétricas, tem as outras coisas. E aí, como é que faz, né? Usina nuclear, eles estão fazendo revisões, tá? Para poder voltar a usar, para poder ver se dá uma melhorada na demanda. Tem algumas usinas termoelétricas que estão ressuscitando essas usinas, tanto que teve uma em Tóquio que começou a trabalhar, só que pro lado de Chiba ali, só que que aconteceu? Uma das caldeiras já deu problema, né? Aí nessa brincadeira toda quase deu problema pro lado de Tóquio e região. Só que o Japão está tendo problema de falta de água. Algumas barragens estão com um limite muito abaixo do que o esperado, porque choveu pouco esse ano na temporada chuvosa. Tanto que algumas mídias já estão alertando isso. Eu vou trazer vídeos também aqui no canal alertando isso. Só que esse problema da água vem desde o final do ano passado. E esse ano agravou um pouco mais porque choveu menos na temporada chuvosa. O que pode ser que dê uma melhorada um pouco vai ser quando começar a época dos furacões. No caso assim, dos taifuns, no caso assim, os tufões, tá? Aqui no Japão. Quando chegar essa época pode ser que dê uma melhoradinha. Mas por enquanto, ó, só para você ter ideia, tem barragens que estão com 35% só da capacidade. E isso mal começou o verão. Então já tem esse problema também. Então para fazer geração de energia usando as barragens já não vai dar mais. Então já dá para você sacar. Mas ó, pode ser que fique um pouco comprido o vídeo, tá? Mas vou tentar aqui correr para você ter uma noção aqui em relação à matéria. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto para estabelecer que a nova empresa operacional para o projeto de petróleo e gás natural liquefeito Sakhalin 2, informou a mídia russa, colocando em dúvidas os investimentos de duas grandes casas comerciais japonesas. O que ele fez? Ele pegou, o governo russo, ele criou uma empresa, tá? E nisso ele pegou esse do Sakhalin 2 e vai ser mandado tudo para lá. Então todo mundo que fez investimento vai ter que ir para lá também. Então já deu para você sacar que alguma coisa aí está estranha. O primeiro-ministro Fumio Kishida negou que isso causaria imediatamente interrupção no envio de gás natural para o Japão. Até porque isso aí é um grande problema, porque as termoelétricas do Japão são movidas a gás ou carvão, tá? E se o Putin falar assim, eu não quero mais mandar gás para o Japão, você já sabe o que vai dar, né? Devemos nos comunicar com o operador e considerar como responder, disse ele a repórteres na província de Okinawa. No caso assim, as empresas Mitsui e Mitsubishi podem ser forçadas a se retirar do projeto no Extremo Oriente Russo após a decisão de tomada, pois os investidores estrangeiros devem solicitar dentro de um mês para manter suas ações existentes na nova entidade, conforme o decreto.
Então já dá para você sacar que o Putin ali está colocando, como é que se fala assim, grande e forte no povo. No caso assim, no povo japonês, né? No Kishida. O Japão, que já está sofrendo com os efeitos de preços mais altos da energia após a invasão da Rússia, né, na Ucrânia ali, pode ser forçado a obter gás natural de mercados a preços mais altos. Cerca de 9% das importações do gás natural do Japão vem da Rússia, e quase todas fornecidas por Sakhalin-2. Então já deu para você sacar. Porque quando o Putin fez isso, praticamente assim, vai haver quebras de contratos. Foi igual que ele fez com a parte da Europa. Quer fornecimento? Vamos refazer todos os contratos, vai ter que pagar em rublos ali e preços mais altos. Porque o Putin ele precisa ter da onde tirar dinheiro para custear a guerra. Só que aquela velha história, o rublo, ele bateu níveis bem altos, tá? Equiparando ou passando o dólar, dependendo da situação. Só que o grande problema, que as pessoas se esquecem, que é? O Putin ele pode estar ganhando muito dinheiro, muito com rublo, só que ele não tem aonde gastar os rublos, tá? Pelo menos na parte dos Estados Unidos, da Europa ali, e aí, né? Então são poucos os locais que ele pode gastar o rublo, tá? Então é aquela velha história, o que adianta você querer estar acumulando muito, tá dando grandes passos, mas você não tem onde gastar, você não tem aonde comprar, tá? Então existe esse problema que muitas pessoas não veem isso, mas continuando. O não acordo com os novos termos que ainda não foram elaborados, então o Putin ele só assinou o decreto ali, nacionalizando o gás, tá ali ó, nas empresas ali, nacionalizou tudo, só que ele não fez diretriz nenhuma, não tem regras nenhuma, não tem nada, tá? Ele só catou para ele, tá? Então já deu para você sacar o tamanho da bomba que vem aí. Levaria à venda das ações de investidores. A nova empresa será afiliada à empresa de energia russa Gazprom e efetivamente sob o controle do governo russo, com todos os funcionários e negócios transferidos para a atual operadora, Sakhalin Energy Investment. A Mitsui e a Mitsubishi, que detém, no caso a Mitsui, 12,5% e a Mitsubishi 10% da participação de Sakhalin-2, respectivamente, disseram que estão confirmando os fatos em resposta à notícia. O decreto disse que a remoção da empresa operacional visa proteger os interesses nacionais da Rússia de atos hostis dos Estados Unidos e de outros países que impuseram sanções a Moscou. O Japão coordenou com os Estados Unidos e países europeus, né, as sanções à Rússia. Então você já viu que o Japão tem o dedinho nela, a política do Kishida se lascou e a Rússia só está dando golpe atrás de golpe no Japão. O vice-secretário-chefe do gabinete, Seiji Kihara, disse a repórteres, né, nossos interesses nos recursos de nosso país não devem ser prejudicados, acrescentando que o governo está examinando o impacto do último desenvolvimento. Ó, presta bem atenção nessa frase agora do governo, tá? Só para você ter ideia do tamanho da bomba que está para vir. O governo japonês enfatizou a necessidade de manter os interesses em projetos de petróleo e gás ao longo do Largo de Sakhalin, pois são vitais para garantir o fornecimento estável de energia. Então, se a Rússia cortar o fornecimento, você já sabe o que vai acontecer com o Japão, né? Logo após a invasão russa, a gigante petrolífera britânica Shell, que tem a participação aproximadamente de 27,5% no projeto, disse em 28 de fevereiro que ela sairia da joint venture Sakhalin-2 com a Gazprom. A Gazprom detém cerca de 50% da participação do projeto. Na época, tá? A China se propôs a comprar essas ações, a parte da Shell, na Sakhalin-2. O que deu disso eu não sei, porque não vi mais nada falando na mídia. Tá? Mas a China, ela meteu o dedinho ali. Agora, se comprou ou não, só Deus sabe. Tá?
As nações do Grupo dos Sete concordaram em proibir ou eliminar gradualmente as importações de carvão, petróleo e outros produtos da Rússia, como parte das sanções contra o principal produtor de energia em resposta à invasão. Mas o gás natural não está na lista. Então já dá para você sacar que é um puta interesse, tá? Nessas coisas aí. Então, como o gás natural não estava na lista, para assim, é interessante para não zoar com gás, tá? Mas você vê que o Putin fala, vocês estão querendo sacanear o meu país, então eu vou sacanear com os seus. Basicamente é isso. O ministro da Economia e Comércio e Indústria, Koichi Hagiuda, reiterou que o Japão garantirá o fornecimento de energia necessário por todos os meios possíveis, enquanto continua os esforços para reduzir sua dependência de energia russa. Aí isso é fácil. É aquela velha história. Eu aumento o preço da energia no Japão, a Rússia vai refazer os contratos, então de acordo com o valor de contrato da Rússia, nós aumentamos o preço no Japão, teremos dinheiro, compramos deles e acabou. Então você vê que são os meios viáveis dele. E aí? Tá. Até porque, até onde que eu saiba, o Japão ainda não conseguiu um parceiro para fornecimento alternativo de gás. E aí, como é que fica? Tá. As notícias da perda potencial chegam quando o Japão tenta evitar a falta de energia por meio da onda, né? No meio da onda de calor. Ó, presta só atenção nesse dado aqui, tá? No caso da Hiroshima Gas, da empresa de gás de Hiroshima. Ó. A Hiroshima Gas, que adquire cerca de 50% do seu gás natural de Sakhalin-2, então você vê que 50% da compra de Hiroshima é de Sakhalin-2. Então, se aumentar o preço lá em Sakhalin-2, Hiroshima não tem escolha a não ser comprar pagando muito mais caro. Se a Rússia cortar o fornecimento, você vê que o fornecimento de gás de Hiroshima vai ser cortado pela metade. E nisso já deu para você sacar o caos que vai se instalar na região de Hiroshima. Tá? Disse sobre a notícia: ainda estamos coletando informações e não podemos comentar no momento. Estamos analisando as medidas que incluem aumentar nossas aquisições de outros parceiros, caso os suprimentos sejam afetados. Você vê que eles ainda estão considerando. Então eles vão deixar o pau comer para ver o que vai acontecer e depois ter uma reação em cima daquele problema que vai acontecer. Tá? E não antes. Então nessa brincadeira toda você já sabe o que pode acontecer para o lado de Hiroshima. Isso foi só um exemplo. Tá? Aí agora vamos aqui na parte do inverno. O que pode ser que aconteça no inverno. Tá? Então preste bem atenção para você que mora aqui no Japão, porque isso aqui vai afetar muita gente. Por que eu falo isso? Principalmente dependendo da pessoa que está vindo do Brasil para cá agora. Porque ela tem que se preparar para o inverno, tá? Porque ela tem que comprar roupa de frio, dependendo, ela precisa comprar estobo, precisa comprar querosene, galão, tá? E uma série de outras coisas. E nessa brincadeira toda vai esse gasto. E com os aumentos que estão tendo cada vez maiores, e dependendo da situação, o que acontece? Ganhos cada vez menores. Ó, um grande problema na parte da energia. Não é só por causa dos resfriamentos em casa, tá? Porque dependendo do problema de energia que der, o governo vai pedir para as empresas fazerem contenção de energia. Se as empresas tiverem que fazer contenção de energia, dependendo, vai ser menos horas trabalhadas, menos ganho para o trabalhador, tá? Aí dependendo, pode ser que dê falta, não digo falta assim grande, mas a oferta de produtos vai diminuir, elas vão diminuir, e no caso a demanda vai continuar a mesma. Então o que vai acontecer? Mais inflação, vai haver mais aumento de preço pela demanda daquele produto que já é pouco. Então o que vai acontecer? Mais aumentos. Tá? Então o problema da eletricidade é uma coisa séria, não é só por causa do ar-condicionado não, tem muita outra coisa por trás aí também, que isso vai afetar muito o Japão, tá? E vai afetar diretamente o PIB japonês. Por isso que eu peço para as pessoas, querem fazer análise, não há problema, mas faz uma análise de uma forma macro, não faz uma análise de forma rasa, porque fica lacunas nas análises que acabam comprometendo aquela situação, tá? Então só tome cuidado, mas vamos aqui. Continuando.
Aproximadamente 60% do gás produzido em Sakhalin-2 é adquirido pelas empresas japonesas de energia elétrica e empresas sobre o gás sob contratos de longo prazo. Então você vê que 60% de Sakhalin-2 o Japão compra. E com o Putin fazendo isso, você já sabe o estrago que vai fazer, né? Um funcionário do governo disse que se uma grande empresa comercial fosse excluída de uma empresa russa recém-criada e a importação de gás fosse prejudicada, a oferta e a demanda de eletricidade, caso aqui Japão, se tornariam ainda mais restritas, o que poderia ter uma série de impactos no fornecimento de eletricidade, principalmente no inverno. Você vê que o governo japonês já está se pronunciando sobre isso. O Japão acaba de receber um aviso, né, de 4 dias de fornecimento e demanda de eletricidade dentro da jurisdição da TEPCO. Para quem acompanha o canal já viu isso. Tá? Foi os alertas tempos atrás para poder o povo fazer contenção de energia. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, a oferta e a demanda de eletricidade no inverno devem se tornar ainda mais severas. O que isso quer dizer? Mais aumentos de gás e eletricidade. A taxa de reserva que indica a capacidade excedente de fornecimento de energia seria de 3%, que seria o mínimo necessário para um fornecimento estável. Para quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre preguei isso nos vídeos, porque o governo japonês sempre prega isso, que para o Japão ter um fornecimento estável, ele precisa ter de 3% entre o limite e o consumo, tá? A reserva e o consumo, 3%. No entanto, olha só, em Tohoku e Tóquio, em janeiro do próximo ano, será de 1,5% e em fevereiro será de 1,6%, o que é uma situação grave, né? Porque vai estar abaixo dos 3%. Então já deu para você ter uma ideia da previsão para o próximo inverno. Como é que foi no inverno passado? Tá? Em Chubu, Hokuriku, Kansai, Shikoku e Kyushu, em janeiro foi de 1,9% e em fevereiro 3,4%. Tá? Então você vê que no final do ano passado já foi apertado em alguns locais. E dependendo, esse ano, com esse problema, dependendo do andamento que der em Sakhalin-2, no caso assim, por causa do Putin, pode ser que a coisa piore e degringole ainda mais para esse final de ano. Então, cada um vai ter que ver alguma coisa para poder fazer, para dar uma melhorada. Ah, japonês, mas o que eu vou fazer para esquentar minha casa? Ó, você vai ter que recorrer a galãozinhos de gás, no caso assim, aqueles fogareiros que tem dentro de casa, você vai ter que recorrer, dependendo, a estobo, tá? Gel de álcool ou alguma outra coisa para você poder se aquecer no inverno, caso dê uma piora, tá? Porque se o governo falar, dependendo vai dar problema, vai dar apagão, alguma outra coisa, já sabe, né, o que vai acontecer. Um friozão extremo dentro de casa. A não ser que o governo corra para acionar as usinas, no caso assim, nucleares que ele tem. Só que ainda está a passos lentos, que estão passando por revisões atrás de revisões, de acordo com o governo. E nisso, pode ser que leve mais tempo que o normal. Tá? E nisso, o governo Kishida, em contrapartida, está ganhando uma bruta de uma grana com impostos. Tá? Ele está ganhando dinheiro. Então, como fala assim, o Kishida está feliz com isso? Ele está muito feliz. Tanto que você vê que ele não mexe no dólar. Ele está deixando o pau torar nessa parte do ien e do dólar. Porque ele está ganhando dinheiro com isso. Tá? O governo está ganhando, em compensação o povo está se lascando. Tá? Mas tem jeito, vida que se segue, né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like e clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação ao Japão, tá certo? Para você ficar sempre bem informado das coisas e poder ter tempo hábil para poder se proteger, tá? Em relação a certas coisas, principalmente na parte econômica, que eu procuro dar muita ênfase aqui no canal, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!